O Senhor julga a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Assim diz o Salmo 98, versículo 9. Eu quero convidar os irmãos para, nesse instante, abrirem suas Bíblias, no livro de Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Versículos de 9 a 15. Jó 31, de 9 a 15. E o título da reflexão ou da palestra é Integridade no trato com a mulher alheia e os empregados. São os dois aspectos. Lembre-se que Jó está falando da sua integridade e o faz nas diversas áreas da vida. Agora ele toma mais duas áreas. O trato com a mulher alheia e o trato com os empregados. De antemão, vocês percebam a associação que há, a semelhança que há entre o capítulo 31 e os 10 mandamentos. Jó antecede a lei, Jó antecede os 10 mandamentos. Jó é da época patriarcal. Muito tempo depois é que vem a lei. Mas você vai ver a semelhança que há. Por exemplo, ontem, nos dois aspectos que nós falamos, há uma semelhança com o 7º mandamento e com o 3º mandamento. Hoje, você vai ver essa mesma semelhança com o 7º mandamento, ele vai repetir, e com o 8º mandamento. Certo? Então vamos lá. Versículos de 9 a 15. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito, te louvamos pela tua palavra. Só a leitura dela, Senhor, já fala profundamente ao nosso coração. Dê-me a graça, Senhor, de poder explicá-la e aplicá-la. Tu sabes as minhas limitações, físicas e espirituais. E eu rogo que o teu Santo Espírito esteja atuando na minha vida, incapacitando a falar a tua palavra, ciente de que estou falando na tua presença e da tua parte. Eu não posso falar a minha própria palavra, nem posso trazer as minhas ideias, mas aquelas que a tua palavra expõe. Dê-me essa graça, Senhor, de falar com clareza também,
com simplicidade, de forma que do maior ao menor aqui possa entender, compreender e o teu Espírito possa aplicar essa palavra nesses corações. Dê-me a unção, aquela unção do alto e, acima de tudo, a fidelidade, Senhor, às Escrituras. Mas não basta, Senhor, que Tu operes em mim. Rogamos também que Tu operes no Teu povo, para que Teu povo receba esta palavra como um assim diz o Senhor, com alegria, gratidão e humildade no coração, que haja quebrantamento, arrependimento, fé, que haja transformação de vida, que hoje vidas saiam daqui deslumbradas com a Tua grandeza, com os Teus atributos, com a Tua própria pessoa, e que todos nós nos alegremos em sabermos que estamos debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amor. Fala, Senhor, aos nossos corações, edificando aquelas vidas que precisam ser edificadas, exortando aqueles que precisam ser exortados. Aqueles, ó Senhor, que estão com pensamentos propensos a entrar em caminhos tortuosos, mediante o que será exposto hoje, que os seus pensamentos sejam desnudos e que Tu mostre-os como loucura a esses corações. E que eles temam e tremam só de pensar o que já pensaram. E que sejam impedidos pelo Teu próprio Espírito de pecar contra Ti, para o bem deles. Que haja também, Senhor, salvação naqueles que não conhecem a Ti. Que vejam Cristo, que vejam o Evangelho na exposição que vamos fazer hoje. Que eles sintam a sua insuficiência. Que eles percebam o quanto têm andado como transgressor da Tua lei, fazendo aquilo que Tu ordenas que eles não façam, e deixando de fazer aquilo que Tu ordenas que eles façam. Traz salvação a essas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todo o capítulo 31 é ocupado, como eu disse ontem, com Jó fazendo um juramento solene. É algo legal, como se estivesse diante de um tribunal, jurando diante de um juiz. É um juramento particular, é um juramento extenso. Jó está jurando integridade de sua vida, privada e pública. Preste atenção nisso, privada e pública. E ontem à noite, nós vimos Jó jurar integridade em duas áreas específicas. Vou só lembrar rapidamente. Nos versículos de 1 a 4, Jó jurou integridade quanto à pureza dos pensamentos. No versículo 1, ele diz que fez uma aliança com seus olhos e que nunca olharia sensualmente para uma jovem solteira, pois ele sabe que Deus a tudo vê e julga até as intenções secretas do coração, e por isso ele não faria isso. Ele próprio pergunta: não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó tem ciência que, entregando-se a fantasias sexuais e abrigando desejos impuros no coração, colherá a destruição e o infortúnio no corpo e na alma. Nos versículos de 5 a 8, ele jurou integridade quanto à fidelidade do seu coração. Ele afirmou ter evitado a desonestidade em todos os aspectos da sua vida. Ele nunca deixou seu pé apressar-se em seguir o caminho da falsidade,
pelo qual poderia tirar vantagem para si à custa de outros. Ele nunca abriu mão de sua integridade em quaisquer negócios, especialmente aqueles que defraudaria outra pessoa de seus bens. Jó nunca usou de negociações secretas ou práticas extorsivas. Portanto, ciente da sua inocência, ele não hesita em apelar a Deus para que o pese na balança da justiça como prova da sua integridade. Jó, meus irmãos, vai ao extremo de chamar para si a maldição divina, caso ele tenha cometido os pecados que é acusado pelos amigos. Se ele tiver praticado esses pecados, publicamente ou secretamente, ficaria feliz por ser descoberto e colher as consequências. Mas ele insiste, como nós temos a divisa aqui do retiro, até que eu morra, defenderei a minha integridade. Ele insiste que é inocente. E agora, meus irmãos, nos versículos de 9 a 15, o protesto de integridade de Jó continua e diz respeito a mais duas coisas. Primeira, ao trato alheio, ao trato com a mulher alheia. Em outras palavras, diz respeito aos desejos e práticas adúlteras. Desejos e práticas adúlteras. Isso nós vamos ver nos versículos de 9 a 12. Então eu quero que vocês percebam que no versículo 9, Jó volta ao tema da pureza sexual. Então, nos versículos de 1 a 4, ele falou da pureza sexual nos pensamentos. De 5 a 8, ele falou da questão da honestidade na relação com outras pessoas. Mas agora ele volta ao tema da pureza sexual. Só que desta feita, ele é muito específico, concentrando-se no adultério. Vejamos o versículo 9, o que ele diz. Se o meu coração, aqui ele está se referindo aos seus desejos, algo secreto, que só Deus conhece. Se o meu coração se deixou seduzir, isto é, se foi enganado, se foi atraído, induzido, enfeitiçado por causa de mulher, e mulher aqui é pela beleza e encantos da esposa de outro homem, certo? Olha, agora vem a prática adúltera. Se andei à espreita à porta de meu próximo, isto é, observando quando ele estaria ausente de casa, para entrar escondido da vista de outros e seduzir a sua esposa e dormir com ela, Jó diz que seu coração nunca foi seduzido pela infidelidade conjugal. Jó é um homem rico, poderoso. Ele diz: seu coração nunca foi seduzido pelos encantos, pelas muitas palavras, ou pelas aptidões, dons, habilidades e lisonjas de uma mulher que não fosse a sua esposa. Esse é o grande perigo, meus irmãos, quando uma pessoa começa a comparar a sua esposa com outras pessoas. E ele começa a comparar isso no seu próprio coração. E vê que aquela outra tem belas palavras, tem grandes aptidões, tem dons, tem habilidades, lisonjas.
quando ele começa a fazer esses comparativos e imaginar, se minha esposa fosse assim, essa poderia ser a minha esposa, ele está colocando os pés no caminho do adultério. E isso é algo interno, meus irmãos. Algo que só Deus sabe, que só Deus conhece. Mas Jó estava em sintonia com o que diz Provérbios, no capítulo 6, os versículos 24 e 25. Versículo 24 do capítulo 6 diz assim, de Provérbios: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Guarda-te da vil mulher, das bajulações, dos elogios da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Tanto Jó, meus irmãos, como o escritor de Provérbios mostram que o pecado do adultério começa no coração. Lembre-se, olhos e coração estão intimamente ligados. O adultério surge de um coração enfeitiçado ou enganado. E só depois é que ele se torna público. Você já ouviu essa expressão quando alguém está se inclinando para um adultério e a pessoa diz, rapaz, ele está enfeitiçado por aquela mulher. E é aí que começa mesmo o adultério. Primeiro vem o motivo interior, que é a cobiça, e depois vem a conduta exterior, que é a prática do adultério. Então, o coração pode ser deliberadamente afetado pela mulher adúltera, exibindo seus encantos com vistas a fascinar os olhos do seu amante. São mulheres casadas ou não, que encontram prazer em estimular olhares lascivos e chamar atenção para si. Infelizmente, nós temos muito isso dentro das igrejas. São mulheres que desejam capturar os olhos dos homens e se vestirão com o fim de serem desejadas e cobiçadas. Você pergunta por que ela está se vestindo daquela forma? Para capturar os olhos dos homens, a fim de serem desejadas e cobiçadas. Às vezes é difícil dizer se esse tipo de mulher está do lado de dentro da roupa tentando sair ou do lado de fora tentando entrar. Olha, quando um homem cristão fala com uma mulher desse tipo, às vezes isso é inevitável. É preciso muito controle visual para ele olhar apenas para os olhos dela. Jó diz que seu coração nunca se deixou seduzir por esse tipo de mulher. Ele jamais desejou ofender o leito matrimonial do seu próximo, dormindo com a sua mulher. Jó nunca desejou ou praticou isto. Veja que o pecado começa no desejo. Jó diz que nunca desejou isso. Ele não deixava que seus olhos despertassem pensamentos impuros. Ele não deixava seu coração seguir seus olhos. Os olhos podiam até despertar pensamentos impuros, mas quando chegava no coração, eles eram barrados. Jó sabia que o pensamento lascivo teria a capacidade de acender sua luxúria em chamas e inflamar
o coração com paixões pecaminosas. Aí, meus irmãos, depois que o coração é inflamado com paixões pecaminosas, é como descer uma ladeira em patins, é algo incontrolável. E o grande problema do pecado é que você pensa que está no controle, que pode se aproximar, que pode brincar, que pode caminhar nesse círculo perigoso. E aí você vai inflamando a luxúria no seu próprio coração e depois não tem mais controle. É como você descer a ladeira de patins. Não tem freio. Irmãos, a luxúria é um fogo na alma. E aquele que a satisfaz vai queimar-se. E Jó tinha muito cuidado para não brincar com fogo. Então entenda uma coisa. O olhar sensual para uma mulher que não seja sua esposa é um pecado contra Deus. Vimos isso nos versículos de 1 a 4. Mas o adultério é um pecado mais grave. É um crime hediondo. Um pecado contra Deus e contra o próximo. E as consequências de tal crime são descritas agora por Jó. Jó tem ciência das consequências desse crime. E por isso ele fez uma aliança com seus olhos, porque ele sabe que tudo começa aqui. E veja as consequências que ele narra agora de tal crime. Versículos 10 a 12. Versículo 10, parte A. Então lembre-se que ele estava dizendo assim: se o meu coração se deixou seduzir, né, por mulher, e mulher aí é mulher que é esposa de outro homem, então, olha a consequência, então moa minha mulher para outro. Para aí, olhe para cá. Então moa minha mulher para outro. Você precisa entender o que isso significa. No tempo de Jó, ele está falando aqui da moagem de milho. Ah, então se eu tive desejos impuros para adultério, me castigue, Senhor, traga uma maldição sobre mim, que a minha mulher vá moer milho para outro. O que isso significa? Vamos entender. A moagem de milho à mão, com aquelas pedras de mó, né? Que chamamos aqui de moinho à mão, era o trabalho mais baixo da escravidão doméstica. Preste atenção nisso. Essa tarefa era costumeiramente realizada pelas serviçais femininas. Você vê isso, a degradação dessa tarefa, lendo, por exemplo, Êxodo, abra aí Êxodo, não desmarque Jó, por favor, Êxodo 11. Versículo 5, vou ler apenas a parte A. Êxodo 11, 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, isto é, o mais honrado, Deus está dizendo que vai morrer o mais honrado, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, o mais humilde. Deus pega os dois extremos, o mais honrado e o mais humilde, porque essa era a tarefa mais humilde, mesmo entre os escravos. Entendeu? E outro texto interessante, para você entender isso, é Isaías 47. Deus aqui está falando do que vai fazer com a Babilônia. Como Deus vai reduzir a Babilônia a uma escravidão humilhante. E olha o que o texto diz.
47 de Isaías, versículos 1 e 2. 2 apenas a parte A. Desce, Deus falando para a Babilônia, e assenta-te no pó. Ó virgem filha da Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Escuta agora. Toma a mó e mói a farinha. Babilônia vai para a escravidão, será destruída, reduzida a uma humilhante servidão. E a figura que Deus toma aqui é a figura da mó, a moinha. Agora você entende o que Jó está dizendo. Senhor, se eu desejei a mulher alheia, que a minha esposa vá para a mó. É impensável, meus irmãos, que um homem submetesse a sua esposa a tão profunda servidão, a tão profunda humilhação, a tão profunda degradação. Mas vem algo pior ainda. Vamos ver o verso 10 inteiro agora. Então moa a minha mulher para outro. Escute agora. E outros se encurvem sobre ela. No contexto que Jó vivia, os escravos eram considerados tão absolutamente propriedade de seus donos, que não só serviam deles para o trabalho, mas também eram usados para a satisfação sexual do senhor da casa ou dos hóspedes, né, a quem esse desejasse gratificar. Então vejam, Jó está tão ciente da sua inocência, da sua integridade, que pronuncia sobre si essa terrível imprecação. Qual seria o homem que estaria disposto a sujeitar a sua esposa a uma maldição tão terrível? Posteriormente, essa imprecação vai figurar em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 30, como parte da maldição que Deus lançará sobre o Israel desobediente. Deus diz assim: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Jó se antecede à lei, meus irmãos. Jó está além do seu tempo. Vocês percebem o que Jó está fazendo para provar a sua integridade? Ele está dizendo a Deus que, se ele for considerado culpado, aceitará sem reclamação a punição mais angustiante e humilhante. Qual seria essa punição? De a esposa se tornar uma escrava, sujeita a todas as indignidades dessa condição, inclusive a indignidade de muitos homens se encurvarem sobre ela em relações sexuais proibidas e luxuriosas. Presta atenção, meus irmãos. Jó não está tentando mudar aqui a consequência de seu pecado para sua esposa. Em vez disso, ele está tão confiante de que é inocente dessa acusação, que ele expressa o que seria o castigo mais humilhante para um homem do mundo antigo poder suportar. Não tinha coisa mais desonrosa, mais humilhante para um homem na condição de Jó, naquele contexto em que ele vivia, suportar o castigo de ver a sua esposa numa escravidão e sujeita a tantos homens se encurvarem sobre ela. Mas ele está dizendo assim: se eu, por acaso, desejei praticar o adultério,
Você percebe? Jó pede para si um juízo proporcional ao pecado cometido. Ele não pede para quebrar o braço, ele não pede para quebrar a perna, ele está colocando algo proporcional ao pecado cometido. E um bom exemplo disso, meus irmãos, é o caso de Davi e Batseba. Cometido, entenda, se cometido, né? Porque você sempre vai ver o se. O capítulo 31 é movido por se e pelo então. Se fiz isso, então faça isso. E um bom exemplo disso é o exemplo de Davi, o seu adultério com Batseba. O adultério de Davi foi punido com o mesmo tipo de pecado. Como diz 2 Samuel, no capítulo 12, versículos 11 e 12. Vou ler, acompanhe a leitura. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E assim Deus fez, meus irmãos. Você vai lá para 2 Samuel 16, versículo 22, você vai ver isso com grande clareza. Queridos, muitas vezes é assim. Presta atenção nisso. Muitas vezes é assim. Deus pune o pecado com o pecado. E até com o mesmo tipo de pecado. Deixe-me aplicar isso para a sua vida. Meu irmão, presta atenção. Eu espero desestimular você se você tem qualquer pensamento que está se enquadrando nisso aqui. Se você tem qualquer desejo que está se enquadrando nisso aqui. E se você já está dentro, quero lhe estimular o arrependimento. Então, meu irmão, quando se entra no caminho da luxúria, se sabe como começa, mas não se sabe como vai terminar. O engano do pecado faz o pecador pensar que a situação não pode ficar pior do que a que está. Porém, quando o fornicador ou o adúltero está no olho do furacão, ele percebe que pode sim ficar pior, muito pior do que ele imaginava. Mas também é nessa hora que ele percebe que não poderá interromper os trágicos resultados da sua luxúria. Isso aí é terrível, meus irmãos. Porque ele vai perceber nessa hora que ele não pode fazer nada para sanar as consequências do seu pecado. Um abismo chamará outro abismo. E ele se achará impotente e obrigado a ver o mundo cair sobre a sua cabeça, sem nada poder fazer para mudar a situação. É nessa hora que ele vai experimentar um pouquinho daquilo que ele estava buscando em sua luxúria. O que é que ele estava buscando em sua luxúria? Afastar-se de Deus. E agora ele vai experimentar um pouquinho. E ao experimentar isso, ele vai desesperar. Ele vai perceber que o atributo cobrado por sua luxúria é dar-lhe o que ele tanto deseja. Como diz o Salmo 81, nos versículos 11 e 12, diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o lançar-se na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos.
Irmãos, o maior juízo para o pecado é mais pecado. É mais pecado. É Deus proporcionar a oportunidade dessa pessoa pecar. E essa pessoa, enganada, iludida, vai pensando que Deus está abençoando ele porque as coisas estão indo bem. Que agora ele tem condições financeiras, físicas melhores para continuar no seu pecado. Ele está debaixo do grande juízo de Deus. O pecado subsequente vai distanciá-lo ainda mais de Deus, tornando-o desprezível cada vez mais aos olhos de Deus e deixando-o entregue a todos os tipos de cobiça e paixão, medo e remorso. A sua luxúria o induz a afastar-se de Deus, mas longe de Deus, ele só vai experimentar trevas e agonias multiplicadas. É assim que Jó entende, meus irmãos, a quebra do 7º mandamento. É por isso que Jó continua a demonstrar as razões porque ele não praticaria o adultério. Vejam o versículo 11. Ele dá mais outra razão. Pois seria isso um crime hediondo, um crime violento, infame, devasso, delito à punição de juízes, um crime digno de punição de tribunal dos homens. Irmãos, entendam isso. Embora todo pecado seja uma transgressão da lei de Deus, embora todo pecado seja digno de morte e morte eterna, entretanto, há alguns pecados maiores e mais horríveis que outros, sendo merecedores de juízos mais severos. E tal é o adultério. E tal é o adultério. O adultério se enquadra nessa descrição, porque é uma violação do contrato de casamento. Uma violação, meus irmãos, da aliança feita entre o homem e sua esposa, uma violação do juramento público de ser fiéis um ao outro. O adultério é um pecado premeditado, que destrói a própria ordem do casamento e da sociedade como um todo. O adultério é uma crueldade contra o outro, um erro grave e irreparável. O adultério causa lesão na propriedade de um homem, naquilo que lhe é mais próximo, naquilo que lhe é mais querido. Jó diz que é um crime digno do castigo de juízes. Interessante, meus irmãos, que posteriormente na lei judaica, o adultério vai ser considerado uma ofensa capital, tanto para o homem como para a mulher. Como diz Deuteronômio no capítulo 22, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, ambos morrerão. Assim eliminarás o mal de Israel. Jó considera o adultério uma desgraça, uma iniquidade merecedora de castigo, não só pelos tribunais, mas também um castigo inerente ao próprio pecado. Jó diz que ele é fogo destruidor. Olha, versículo 12, aí na parte A. Pois seria fogo que consome até a destruição. O adultério é um incêndio que consome o casamento e a família. Irmãos, nada é tão destrutivo para a paz doméstica quanto o adultério.
Ele rompe a paz de famílias felizes. Porque ele desperta o demônio do ciúme, mesmo quando não é descoberto. E onde o demônio do ciúme existe, mora a mais pura miséria. Mas ainda há um agravante no adultério. É que ele acende a ira de Deus, que se não for extinguida pelo sangue de Cristo, consumirá até a destruição eterna. Uma ira que queimará até o inferno mais baixo. Provérbios, no capítulo 6, versículos 26 e 27, diz assim: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Verdadeiramente, meus irmãos, o adúltero brinca com fogo, colocando brasa no seu seio. Ele vai se queimar, porque ele é louco. Só um louco coloca brasa no seu seio. Só um louco abriga esses desejos em seu coração. E Provérbios, no capítulo 6, versículos 32 e 33, diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. É um louco. É um louco. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E sabe o que ele vai encontrar? Achará açoites e infâmia. E o seu opróbrio, a sua vergonha nunca se apagará. E Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 26, diz assim: achei coisa mais amarga do que a morte. E tem, meus irmãos, coisa mais amarga do que a morte? O sábio de Provérbios diz que sim. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Mas o pecador virá a ser prisioneiro. Agora vejam o versículo 12, todinho de Jó. E ele está dizendo por que não cometeria adultério. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. O adúltero também sofrerá danos materiais. Jó diz, olha, se eu adulterar, eu vou perder tudo o que tenho. Além de tudo o que vou sofrer espiritualmente. O adúltero desperdiça suas forças e perde todo o fruto do seu trabalho. Ele perde toda a sua prosperidade, todos os seus recursos preciosos, nos objetos ilícitos das suas afeições impuras. Meus irmãos, não sei se vocês percebem. Tudo isso é exatamente o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, meus irmãos. Como num incêndio merecido ao adúltero. Fogo veio do céu, destruiu tudo, queimou tudo. Jó perdeu tudo. Ele disse, Senhor, isso até se justificaria se eu fosse um adúltero. Mas eu chamo a ti, Senhor, como juiz, o juiz onisciente, que conhece os meus desejos, sequer eu desejei, Senhor, e muito menos pratiquei. E eu não consigo entender porque tudo isso veio sobre mim. Embora eu seja inocente desse pecado, essa é uma penalidade que deve recair aos adúlteros. É por isso, meus irmãos, que ele deseja que Deus intervenha. Ele até pede para ir ao tribunal de Deus fazer a sua defesa. Senão vai parecer que seus amigos têm razão. De fato, os amigos estão dizendo, Jó, você está colhendo o que plantou.
Isso aí é o castigo merecido a um adúltero. E ele está perguntando a Deus por quê. 16 vezes ele já tinha lançado essa pergunta aos céus. E 16 vezes Deus ficou calado. Não disse uma palavra a Jó. Esse é o grande problema. Deus está irado comigo. O que foi que eu fiz? Eu acho fantástico, meus irmãos, que Jó diz assim, olha, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Você não vê Jó em momento nenhum reclamar a perda dos bens, reclamar a perda dos filhos, uma paulada só perder 10 filhos. Ele não reclama nada disso. A grande perda de Jó é da comunhão com Deus. Ele não tem mais Deus como amigo. Ele sente que Deus o trata como inimigo. E aquilo que eu mais temia, Jó teve todo o cuidado, meus irmãos, para não perder essa comunhão. Até mesmo quando seus filhos faziam festas, Jó se preocupava em trazê-los no dia subsequente a oferecer sacrifícios, pedir perdão a Deus pelos pecados. Não que seus filhos fossem promíscuos, mas, como diz Calvino, o homem não pode alegrar-se sem esquecer de Deus. E Jó imaginava que os seus filhos, naquela alegria, naquela comunhão, poderiam ter falado, feito alguma coisa, esquecido-se de Deus e pecado contra Deus. E Jó tinha todo o cuidado de andar agradando a Deus, servindo a Deus. E de repente um fogo destruidor vem sobre ele como se ele fosse um adúltero, trazendo todas essas consequências. E ele diz, eu tenho ciência, Senhor, de tudo isso, eu não pratiquei isso. E aí, meus irmãos, está aqui o protesto de integridade de Jó. Em segundo lugar, e último, lembrando, o primeiro protesto se refere ao trato com a mulher alheia, os seus desejos e práticas adúlteras. E, por fim, vem o segundo aspecto, a injustiça com os empregados. A injustiça com os empregados. Jó agora também protesta contra a imparcialidade de suas relações com seus servos. Versículo 13. O que é interessante, meus irmãos, é que o pecado não fica impune. De uma maneira ou outra, Deus traz o juízo. E os seus amigos estão asseverando que Jó está debaixo do juízo de Deus. E até agora Jó não tem como dissuadir os amigos, nem provar o contrário. Já argumentou tanto quanto foi possível, apelando agora ao tribunal dos céus. E ele já vem apelando. Não é o primeiro apelo que ele faz a Deus. Agora ele apela com imprecações, autoimprecações. Então, olha, ou me mate ou me declare inocente logo. Já não suporto mais. E agora ele sai da área do 7º mandamento, vai para o 8º mandamento. Se desprezei o direito, isto é, se neguei a justiça do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Meus irmãos, nos tempos antigos, a diferença de poder entre um senhor e um servo era tão grande que comumente o senhor abusava do trabalho do servo e o tratava até, em algumas situações, com crueldade. No início do livro de Jó, o texto mostra que Jó era o maior de todos do Oriente. E que ele tinha muitos servos, isto é, empregados e criados. Quem cuidava de todas aquelas fazendas, de animais, tudo mais, Jó tinha muitos e muitos. Era o maior empregador
naquela região era Jó. O texto, falando de sua grandeza material, diz que era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, no capítulo 1, versículo 3. Então, naquele contexto, meus irmãos, o servo também podia reclamar, o empregado podia reclamar, mas o proprietário podia ouvi-lo ou não. Ele não era obrigado a fazê-lo. Entretanto, Jó afirma ter tratado os seus servos e servas, empregados e criadas, e até escravos que não tinham direito nenhum, de forma justa e amável. Isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Jó é um tipo de Cristo, meus irmãos. Ele insiste que nunca recusou ouvir uma queixa justa dos seus servos e servas, incluindo uma queixa contra si próprio. Jó levava a sério qualquer acusação que eles fizessem contra ele. E lembre-se, Jó era um renomado juiz em sua época e poderia usar do seu poder, de sua influência, para torcer o direito aos que lhe serviam. Quando essa pessoa contendesse com ele no tribunal, ele podia usar a sua influência. Ele era o presidente do tribunal, meus irmãos. E ele tinha influência sobre os pares, sobre os amigos. E ele poderia usar dessa influência quando alguém chegava com uma demanda trabalhista contra Jó, ali no juízo, no tribunal. Entretanto, Jó reconhece que agiu com justiça com seus servos. Coisa tremenda, meus irmãos. Um empregador como Jó, ele diz assim: nunca agi com injustiça com um só dos meus servos. Nunca deixei de dar atenção à queixa dele. Ah, Jó, o trabalho está muito pesado. Ah, Jó, não estou recebendo o que eu mereço receber. Não, eu dou atenção a eles. E admiti a todos nos direitos civis. Não precisa nem de justiça trabalhista, meus irmãos, com Jó. Que era direito, ele dava. E ele diz que agia dessa forma por duas razões. Você sempre perceba que Jó diz a forma como ele agia e ele diz sempre as razões pelas quais ele agia. E agora ele diz duas razões. Versículo 14 agora, especificamente. Veja. Primeira, porque ele sabe que teria que prestar contas a Deus da sua administração. Ele é um administrador. E Deus vai pedir contas. E por isso ele agia com equidade, com justiça. Versículo 14. Então, se não fosse assim, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Isto é, se levantasse em juízo, no tribunal, e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Jó, como você tratou os seus servos? Que lhe responderia eu? O que você vai responder quando Deus perguntar? Como você tratou aquela pessoa que trabalha para você? Você é até um doméstico. Ou que alguém que presta um serviço para você. Como você o tratou? Deu os seus direitos? Ou se aproveitou dele? Ou negou-lhe o direito? Acho terrível, meus irmãos. Tem pessoas que pegam as pessoas desequilibradas emocionalmente e aí precisa limpar um quintal no fundo da casa, chama essa pessoa. Só trabalha o dia inteiro, ele dá um prato de comida, dá R$5, dá R$10, vai embora. Se fosse outro que trabalhasse ali, ele era obrigado a pagar uma diária, hoje R$100. E já disse, não, nunca me aproveitei. Nunca chegou ninguém dizendo, olha, eu estou desesperado pelo trabalho. E ele disse, já que você quer trabalhar, vai ter que trabalhar até tal hora, majorando o horário, né? Diminuindo o preço do que poderia pagar. Jó disse, não,
nunca fiz. Porque como eu me apresentaria diante de Deus quando ele se levantasse? Inquirindo ele a causa, o que eu lhe responderia? Jó aceitou a responsabilidade de tratar os seus servos com justiça como uma obrigação dada por Deus. Convencido que no momento do julgamento, Deus quer como juiz, quer como testemunha, se levantará em sua defesa. Então, olha, eu tratei bem os meus servos. Então, no dia do julgamento, como juiz, Deus vai se levantar em minha defesa. Se for como testemunha, Deus vai testemunhar em minha defesa. Entretanto, meus irmãos, antes de tomar essa decisão, ele sabe que Deus vai investigar, aspas aqui, né, sobre a forma como Jó administra a sua casa. Isso significa que, como juiz, Deus interrogará Jó, o réu, sobre as queixas dos seus servos. Jó sabe que Deus é um protetor especial dos fracos e oprimidos. Então, se Jó fosse injusto com seus servos, Deus o chamaria a prestar contas. E se ele maltratou ou negou a justiça a algum dos seus servos, o que teria para dizer em sua defesa? O que diria o justo juiz de toda a terra? Negar e reter aquilo que é devido aos que lhe serviam era um pecado cobrado prontamente pelo próprio Deus, o qual cobrará explicações. Então, meus irmãos, entendam isso. No tribunal de Deus, se Jó não tivesse tratado os outros como gostaria de ser tratado, ele seria envergonhado, declarado culpado e merecedor de receber o mesmo tratamento da parte de Deus. E aí tem algo terrível. A sua defesa, feita em todo o tempo de um sofrimento imerecido, seria sem sustentação. Porque o tempo inteiro ele está defendendo que o seu sofrimento não é merecido. Não é merecido no sentido de não ser proporcional ao castigo tão severo que ele está recebendo. Agora ele dá uma segunda razão pelo qual seria errado ter negado a justiça aos seus servos. É porque todos são iguais perante o Deus Criador. Primeiro, porque ele é apenas um administrador dos bens que Deus colocou em suas mãos. Então ele trataria bem os seus servos. Ah, quanto precisamos dessa percepção, meus irmãos, de que servimos a Deus. Isso é que nos livra do pecado, meus irmãos. Isso é que nos conduz uma vida íntegra nessas relações trabalhistas. E agora ele tem ciência que todos são iguais perante o Deus Criador. Isso aqui eu acho lindo demais, meus irmãos. Versículo 15. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, percebam, meus irmãos, além de ter de prestar contas das suas ações a Deus, Jó baseia a sua preocupação compassiva por cada um dos seus servos como pessoa, na sua convicção de que Deus fez tanto a si próprio como a seu servo da mesma forma. Seus servos possuíam a mesma natureza humana que ele. Ambos, Jó e o servo, foram feitos, cada um, no mesmo ventre humano e formados pelo mesmo Deus Criador, na sua imagem e semelhança. Ambos pertencem a uma irmandade comum. Estou vendo ali um homem e um irmão.
um homem e um irmão, por criação. Por criação. Fisicamente, intelectualmente e moralmente, o servo é irmão do seu senhor. Como diz Provérbios 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro fez o Senhor. Sendo assim, foi Deus que colocou Jó na condição de senhor e eles na condição de servo. Jó jamais poderia pensar que tinha sua elevada posição em virtude do seu nobre nascimento, ou da sua habilidade para o comércio, para os negócios, e por isso ele prosperou, ou do seu esforço que trabalhava dia à noite. Não. Jó entendia que o seu sucesso era a bênção de Deus, não algo conquistado. Não algo conquistado. Daí, quando Jó perdeu tudo, corretamente ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Então, não foi eu que conquistei, foi o Senhor que me deu. Era essa a percepção que ele tinha. E agora o Senhor está tomando. Então eu vou bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Jó não se via como mais importante do que seus servos. Tem pessoas que parecem ter um rei na barriga porque conseguia alcançar alguma coisa. E na sua relação com seus servos, o trata como o superior e o inferior. Jó entendeu que precisava respeitá-los e honrá-los. Jó entendeu que desonrar os seus servos seria desonrar ao seu Senhor que está nos céus. Que direito Jó tinha de abusar de pessoas criadas à semelhança de